Oswaldo de Oliveira já está fora, não estará na beira do campo hoje, foi demitido. Mas nossos problemas estão longe de terem acabado. Hoje é dia de Fluminense e Grêmio no Maracanã, 22ª rodada do Brasileirão 2019, e esse daqui é o vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e estou aqui fazendo este vídeo de pré-jogo que, com certeza, merece o seu like aqui embaixo. Então, vem aqui na parte de baixo do vídeo e dá o seu like. Claro, se é vídeo de pré-jogo, você sabe o que você tem que fazer antes de mais nada, se você não fez ainda. É claro, baixar o OneFootball e garantir que você vai ficar bem informado sobre o jogo. Se você não for poder assistir esse jogo, que vai passar na Globo, por sinal, passará pro Rio de Janeiro e também para alguns outros estados, também passará pelo Premiere. Se você não for poder acompanhar essa partida ao vivo ali, assistir, cara, baixa o OneFootball, no seu celular você recebe notificação de gol e etc. Enfim, o link tá aqui na descrição, é moleza. Clicou no link aqui na descrição, baixa o aplicativo e tá garantido que você vai ficar bem informado sobre o jogo de hoje. E agora? Pergunta que a gente fica se fazendo, né? E agora? Fluminense e Grêmio hoje no Maracanã, o Fluminense enfrentando uma equipe da parte de cima da tabela, e agora a gente não tem mais Oswaldo de Oliveira pra botar a culpa de tudo de ruim que acontecia no Fluminense. Depois daquela rodada maluca, mais especificamente da quinta-feira muito maluca, de demissões e contratações e etc., no fim das contas a gente ficou fora do Z4, ou seja, como clube, até que a rodada não foi de todo ruim. Eu ia dizer que perdemos o nosso treinador, mas ganhamos a perda do nosso treinador. E até agora, até este momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum treinador fechado com o Fluminense. Ou seja, independente mesmo se fechar com algum aí ao longo desse domingo, será Marcão e com auxiliar ali o Ailton, né? Mais especificamente Marcão à frente do Fluminense hoje no Maracanã. O jogo é contra os reservas do Grêmio. E então essa talvez seja uma chance da gente se recuperar no campeonato. Vale lembrar, a gente estava almejando essa sequência de 7 jogos no Rio de Janeiro em 8, né? É uma sequência de boa com já foi o Santos, Grêmio, Botafogo, Flamengo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Bahia. Todos esses 7 jogos no Rio de Janeiro, com o jogo do Cruzeiro aí no meio sendo lá no Mineirão. Nessa sequência de 7 jogos, até agora a gente tem um jogo e um empate. A gente precisa de um desempenho muito acima disso para realmente terminar essa sequência respirando no campeonato. E sem dúvida, dessas sequências aí, a gente pegou o Santos, que está disputando a liderança, tem Flamengo e Botafogo, que são clássicos, tem aí no meio um Atlético Paranaense e uma Chapecoense, times que já um tá desinteressado, outro tá no nível abaixo, mas enfim, pegar os reservas do Grêmio na véspera ali, praticamente, de um jogo importantíssimo para eles de semifinal de Libertadores, é um jogo que a gente não é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Vale lembrar, promoção de ingressos mantida, ingressos a R$10 nos setores lestes, né? A leste superior e a leste inferior, e a R$40 no setor sul. E falando agora da bola em campo, Marcão assumiu o Fluminense, botou ali o apito e o boné e promoveu algumas mudanças, algumas um pouco mais óbvias para a torcida, né? Mas enfim, promoveu algumas mudanças e foi obrigado a promover outras. Para começar, como conter os desfalques da zaga? Vale lembrar, Digão e Frazan, assim como naquela partida contra o Vasco, foram expulsos no mesmo jogo e com isso, como o Fluminense só vem tendo 3 zagueiros, já que o Lucas Claro, que acabou de chegar, ainda não está com condicionamento físico para jogar uma partida de futebol normal. O Fluminense só tem 3 zagueiros, Digão, Nino e Frazan. Sem Digão e Frazan, só sobra Nino, e aí ele fez o que Diniz também fez, né, no jogo contra São Paulo, quando teve Digão e Frazan expulsos. Marcão repete e deve colocar Yuri improvisado na zaga. Vale destacar, naquele jogo contra São Paulo, Yuri, segundo as notas, a minha avaliação, né, aqui do canal, ele só não foi melhor naquela partida do que Johnny Gonzalez, que foi quem fez o nosso gol e quem infernizou a zaga do São Paulo. Olha que tempo, hein? Johnny Gonzalez infernizando zagas. Parece que isso faz anos, mas não, foi no mês passado. No caso dessa partida contra o São Paulo, como eu falei, Yuri foi bem e assim, a gente tem boas partidas de Yuri como zagueiro, por incrível que pareça. Então vamos esperar que isso dê certo. No meio de campo, meio ataque, ele também promoveu mudanças, mas eu vou explicar melhor isso agora falando a escalação do time.
Marcão treinou com o Muriel no gol, obviamente. Na lateral direita, Julião ou Gilberto, já já eu explico o porquê dessa dúvida. Na zaga, Nino e Yuri. Na lateral esquerda, Caio Henrique. O meio de campo voltando à formação à lá Fernando Diniz, com Alan, Daniel e Ganso, Nenê, Johnny Gonzalez e João Pedro mais à frente. Esse é o time provável do técnico Marcão. Explicando por partes, né? Gilberto na lateral direita ou Igor Julião? A dúvida se explica por quê. Ele não garantiu de que Julião será titular, ele treinou com Julião. Só que Gilberto pode ter sido poupado por causa das dores crônicas que ele tem naquele joelho esquerdo. Não pode ser, os repórteres que cobrem o treino do Fluminense falaram isso, pode ser que Gilberto vá ser titular, o que eu espero que não aconteça, porque, pelo amor de Deus, né? Todo mundo percebeu que Gilberto jogando pela direita é uma avenida e PP do Grêmio sabe disso, mas enfim, Gilberto pode ser titular, como pode não ser. Tomara que tenha sido poupado e que Julião seja o titular na partida de hoje. No ataque, né, do meio pro ataque, como já ficou claro, a volta de Daniel. Daniel volta no lugar de... Ele volta no lugar de Digão, né, praticamente, já que Yuri foi recuado. Mas pra fins de tática, Daniel volta no lugar de Yuri. Ou seja, tudo indica de que vai voltar a jogar daquela forma que Diniz jogava, só com o Alan segurando no 4-1-2-3, praticamente, né? Às vezes se transformando até num 4-1-4-1, com uma linha no meio de Nenê, Ganso, Daniel e Johnny Gonzalez, só João Pedro na frente. Tudo indica que vai ser assim. Vamos esperar pra ver. Mas de fato Daniel volta ao time, ou seja, foi só Oswaldo de Oliveira sair que Daniel volta a ser titular. E no ataque, a surpresa, na verdade, é por uma não mudança de Marcão. Johnny Gonzalez fez uma partida horrorosa contra o Santos, um dos piores em campo, errou tudo que fez e a má fase já vem de um certo tempo. Então esperava-se que ele fosse bancar Johnny Gonzalez e colocar o Wellington Nem como titular. Não o fez no treinamento e imagino que ele vai guardar isso como uma possível opção para segundo tempo, no caso do Wellington Nem. Sobre o Grêmio, a gente precisa destacar que a sequência recente me dá medo, vamos ser sinceros, né? O Grêmio não perde uma partida no Campeonato Brasileiro desde 10 de agosto, ou seja, já vai bater 2 meses aí que não perde, perdeu pro Flamengo por 3-1 no Maracanã. Nos últimos 4 jogos, né, pelo Brasileirão aí, os últimos 4 jogos, o Grêmio marcou 16 gols e sofreu só 2, venceu as 4 partidas. Foram goleadas de 4-1 no Cruzeiro, 2 jogos ganhando por 3, né? Foi 3-0 no Goiás e 3-0 no Santos, e um 6-1 em cima do Avaí. Meu amigo, esse time vem igual um rolo compressor pra cima do Fluminense. Porém, não é o mesmo time que vem jogando que vai jogar hoje. Como eu falei, o Grêmio vem com reservas. Mesmo assim, é bom, abrir o olho, porque os reservas do Grêmio têm figurinhas conhecidas e figurinhas que algumas delas até seriam titulares no Fluminense, né? Só para destacar, que eu não vou destacar a escalação inteira do Grêmio, mas para você ter noção de alguns jogadores que estão lá e que você com certeza conhece. Júlio César, ex-Fluminense, que apesar daquele frangaço, aquela entregada no primeiro turno, naquele 5-4 épico, a gente sabe que ele deixou saudade no ano passado quando saiu. Tem Júlio César, tem Léo Moura no lateral direito, interminável Leonardo Moura, André Balada como centroavante, tem o PP, que eu já falei, né? Não é conhecido nosso aqui, mas é um destaque jovem lá do Grêmio. E, claro, Luciano, jogador que saiu do Fluminense tem 2 meses aí ainda e está jogando no Grêmio, inclusive fez gol contra o Avaí e entra como titular hoje contra a gente. Tomara que ele não se sinta em casa no Maracanã. Apitando essa partida, Caio Max Augusto Vieira. Por que árbitro tem 200 nomes, né? Por que não pode ser só Caio Max? Mas enfim, árbitro do Rio Grande do Norte, vai apitar o seu 3º jogo do Fluminense na carreira dele. É um árbitro mais jovem, sendo o primeiro deles no Maracanã. Ele apitou Horizonte 3, Fluminense 1 na Copa do Brasil de 2014 e também apitou Copa do Brasil de 2019 do Fluminense. Aquele jogo horrível, terrível de sonolento contra a Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, um 0-0 que, meu amigo, que tristeza deve ter sido até apitar aquele jogo de tão sonolento que foi. Antes do jogo vai ter live esquenta aqui no canal, devo entrar ali entre 3 e 4 horas eu entro pra gente conversar um pouco sobre a partida, dar uma requentada nos assuntos, falar sobre treinador e etc, falar tudo ali que vai envolver a tarde do Fluminense e logo após a partida, análise pocket aqui, então vem aqui e ativa o sininho. Vale destacar, se vai ter live esquenta
esquenta, você sabe que eu estarei, né, não estarei no Maracanã, estarei em casa, então não estarei no jogo de hoje, não poderei estar, mas já tô garantido aí para alguns jogos na frente. Depois eu revelo e falo mais sobre isso. Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.